Nesse vídeo eu te ensino o que é e como determinar o domínio de uma função. Nós faremos 3 exemplos e você vai entender de uma vez por todas esse conceito. Eu sou a professora Dani, bora descomplicar? Quando a gente fala em domínio de uma função, o que a gente está querendo fazer é descobrir para quais valores de x que a gente consegue assumir na função em questão que fazem com que ela resulte em um número real. Ou seja, para quais valores de x eu consigo realizar as operações que estão sendo realizadas em cada função e o resultado disso nos traz um número real. Então a gente vai ver agora 3 exemplos. Nesses 3 exemplos vai ficar claro para a gente o que é domínio de uma função. O primeiro exemplo é a função f de x igual a raiz de x mais 5. A função raiz de x mais 5 ela está bem definida se o que está no interior da raiz, o x mais 5, for um número maior ou igual a 0. Isso porque a gente está falando de raiz quadrada. Então, o que está no interior, x mais 5, precisa ser maior ou igual a 0. Eu posso incluir o 0 porque raiz de 0 é 0, é um número real, está bem definido. X mais 5 maior ou igual a 0 é o mesmo que x maior ou igual a menos 5. Então, se eu assumir valores reais maiores ou iguais a menos 5, a raiz em questão resulta em um número real. Então, a gente vai escrever que o domínio, vou colocar entre parênteses f, indicando que é o domínio da f, é o conjunto de todos os x que pertence aos números reais, só que não é qualquer x. Então, essa barrinha vai indicar tal que esses valores de x precisam ser maiores ou iguais a menos 5. Então, se a gente, por exemplo, considerasse um valor menor do que menos 5, essa raiz não estaria bem definida. Imagina que eu admiti x igual a menos 6. Menos 6 mais 5 é menos 1. Raiz de menos 1 não existe nos números reais. Então, raiz de menos 1 não existe nos números reais. O resultado disso é um número complexo que a gente não está interessado. O exemplo agora é o seguinte, a gente tem a função g de x, que é a função ln de x menos 1, dividido pela raiz de 4 menos x ao quadrado. Para essa função ter como resultado um número real, a função ln tem que estar bem definida para alguns valores de x, e a função raiz quadrada também tem que estar bem definida. Então, ln nada mais é do que o logaritmo natural. É o logaritmo com a base sendo o número e. E a gente sabe que o ln só pode estar bem definido se o que está dentro da função ln for um número estritamente positivo, ou seja, se x menos 1 for maior que 0. Isso significa que o x precisa ser maior que 1 para que a função do numerador esteja bem definida. Então, se eu fizer aqui o eixo x, colocar aqui o número 1, excluindo esse número 1, então por isso a bolinha aberta, os valores de x precisam ser maiores que 1, ou seja, estão à direita do 1. Vou pintar aqui os valores maiores que 1. Já o denominador é a raiz quadrada. A gente viu no exemplo anterior que a raiz quadrada está bem definida se o que está dentro da raiz for positivo ou for igual a 0. Mas neste caso a gente vai precisar excluir o 0 porque a raiz está no denominador. Raiz de 0 é 0 e a divisão por 0 para a gente não faz sentido. Então a gente precisa que o que está dentro da raiz seja estritamente positivo. 4 menos x ao quadrado precisa ser estritamente maior que 0. Bom, aí eu preciso analisar para quais valores de x isso aqui é verdade. Então eu vou fazer o seguinte, como essa desigualdade envolve uma função polinomial de grau 2, eu sei que uma função polinomial de grau 2 nada mais é do que uma parábola. Então eu vou encontrar as raízes dessa função polinomial do segundo grau, ou seja, onde a parábola corta o eixo x. Para isso, eu vou fazer 4 menos x ao quadrado igual a 0. Se eu passar o x ao quadrado para o lado direito, eu fico com x ao quadrado igual a 4 e as duas raízes são x igual a mais ou menos 2. Essa parábola tem a concavidade voltada para baixo porque o coeficiente, o número que multiplica o x ao quadrado, é menos 1. Como ele é negativo, concavidade para baixo. Se o número que multiplicasse o x ao quadrado fosse positivo, concavidade seria voltada para cima. E eu sei que ela corta o eixo x em menos 2 e 2. Então, vou desenhar aqui a minha parábola. Então, essa em rosa é a minha parábola. Aqui ela corta o eixo x e aqui também. Aqui é o menos 2 e aqui
é o número 2. Bolinha aberta, porque se eu considerar 2 e menos 2, zero denominador. Agora a gente vai analisar o seguinte. Para valores à esquerda do número 2, menores que o número 2, a função, se eu admitisse um valor de x aqui e eu calculo o valor na função, o valor na função é algo negativo, porque está abaixo do eixo x, está lá no eixo y, nos números negativos. Então eu digo que a imagem é negativa. Então eu digo que a função é negativa. Para todos os outros valores que eu admitir menores, a função vai ser sempre negativa. Então, para esse caso, eu vou dizer que aqui ela é sempre negativa. Entre o menos 2 e o 2, se eu admitisse valores de x aqui e eu fosse calcular o valor que tem isso na função, por exemplo, nesse x tem um valor aqui, nesse outro x tem um valor aqui. O que importa é que entre o menos 2 e o 2, a imagem da função, os valores que ela assume no eixo y, são valores positivos. Então, eu vou dizer que entre menos 2 e 2, ela é positiva. À direita do 2, para valores maiores que 2, por exemplo, algum valor por aqui, se eu calcular quanto que a função vale para esse x, o valor da função vai ter este valor aqui, que novamente é algo negativo. E se eu for aumentando os valores de x, ainda assim a imagem da função vai ser sempre negativa. Para valores maiores que 2, eu vou dizer que a função é negativa. Vou escrever esse sinal só num eixo x, como eu fiz ali com o ln. Vou colocar aqui o eixo x, o número menos 2, o número 2, e eu sei que a função à esquerda do menos 2 é negativa. Entre menos 2 e 2, ela é positiva, e à direita do 2 ela é negativa. Eu quero que ela seja positiva ou negativa, onde que me interessa? O que a gente escreveu aqui foi que a gente quer que 4 menos x ao quadrado seja maior que zero. Maior que zero, a gente quer que a função seja positiva, e ela é positiva entre menos 2 e 2. Bom, mas aí eu tenho valores de x para o numerador e outros valores de x para o denominador. Só que a função ela é uma coisa só, ela é a divisão do numerador pelo denominador. Então os valores de x precisam ser comuns. Não adianta satisfazer o numerador e ter alguma inconsistência no denominador, por exemplo, uma raiz de zero ou uma raiz de um número negativo. E também não adianta que eu tenha uma raiz que faça sentido, mas no numerador eu tenho um ln, por exemplo, de um número negativo. A função não estará bem definida, não terá como resultado um número real. Então, por isso, o que a gente vai fazer é a intersecção desses dois intervalos de solução. Então, o x precisa ser o mesmo para o numerador e para o denominador. Essa reta em preto que eu coloquei aqui embaixo será a reta onde a gente vai fazer a intersecção. Eu vou colocar nessa reta os 3 pontos que não nos interessam. Menos 2, 1 e 2. Então, o menos 2 não nos interessa, a bolinha aberta. 1 não nos interessa, a bolinha aberta. E o número 2. Bom, e a intersecção, se a gente olhar para o que a gente pintou nas duas retas, em azul e em rosa, a parte que a gente tem em comum é esse pedaço aqui. Então, onde interessa para a gente é entre o número 1 e o número 2, excluindo 1, excluindo 2. Então, algo está aqui. Vamos escrever que o domínio da função g são os valores de x que pertencem aos números reais, tal que o número 1 é menor que x e é menor que o número 2. Então, só serve para a gente números entre 1 e 2. Nosso último exemplo é uma raiz, e dentro dessa raiz a gente tem uma divisão de duas funções. A função 3 menos x e a função x mais 2. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é que, como a gente tem uma raiz, a gente já viu que está dentro da raiz tem que ser algo maior, igual a zero. Então, a gente vai escrever que 3 menos x, quando é dividido por x mais 2, precisa ser maior ou igual a zero. Mas a gente não pode ter que o denominador é zero, senão o que está dentro da raiz não estará bem definido. Mas nada impede do numerador ser zero e o denominador ser um número qualquer. Zero dividido por um número que não seja o zero, o resultado vai ser zero, raiz de zero é zero, está bem definido. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos analisar separadamente numerador e denominador, e depois encontrar esses valores de x que fazem com que essa função faça sentido nos números reais. No numerador, a gente tem a função
função 3 menos x. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar o gráfico dessa função, que é uma reta, algo bem simples. Para desenhar o gráfico dessa função, eu preciso saber onde que essa reta corta o eixo x. Então, essa reta corta o eixo x quando 3 menos x é 0, e aí eu descubro esse valor onde ela faz esse corte no eixo. Se eu passo o x para o lado direito positivo, eu já descubro direto que x vale 3, ou seja, a reta corta o eixo x no 3. Aqui no gráfico, eu não vou me importar muito onde que ela corta o eixo y, porque é só um esboço, porque o que interessa pra gente é o que está acontecendo no eixo x, para que a gente saiba o sinal da função. Então, ela é uma reta decrescente porque o coeficiente, o número que multiplica o x é o número menos 1. Como ele é negativo, ela decresce. Se esse número fosse positivo, ela cresce. Então, ela é decrescente, e nem vou desenhar onde ela corta lá o eixo y, porque não interessa pra gente para esse exemplo específico. Quando a gente está com valores menores que 3, à esquerda do 3, a gente percebe que a imagem da função é positiva. Ou seja, quando eu considero valores de x por aqui, à esquerda do número 3, a função, quando eu calculo lá o valor da função, eu tenho valores no eixo y, valores positivos. Então, à esquerda do 3, ela é positiva. Se eu considerar valores de x à direita e calculo o valor da função, os valores serão negativos. Então, à direita do 3, a função é negativa. Então, desenhando aqui do lado só o eixo x, vou colocar aqui o número 3. O número 3 nos interessa ou não? Sim, ele nos interessa, porque se a gente zerar o numerador, não há problema nenhum. Se a gente fizer 3 menos 3, vai dar 0 no numerador, e a gente já consegue perceber que o denominador não vai ser zerado. O número 3 não é uma raiz do denominador. Se a gente considera o 3, 3 mais 2 no denominador é 5, 0 dividido por 5, tá tudo ok. Raiz de 0 é 0. Então, a gente vai incluir o número 3. Então, à direita do número 3, a função é negativa. À esquerda do número 3, a função é positiva. Bom, mas vejam que aqui a gente não vai escolher ainda qual é o intervalo que nos interessa. Por quê? Porque o que nos interessa é que a divisão das duas funções seja um número maior ou igual a 0. Mas a gente pode ter, por exemplo, o numerador sendo um número positivo e o denominador sendo um número positivo. Quando a gente divide dois positivos, o resultado é algo maior que 0, que é positivo, nos interessa. Mas a gente poderia ter no numerador um número negativo, e quando a gente divide por um número negativo, negativo por negativo dá positivo e também nos interessa. Agora, se o numerador e o denominador têm sinais opostos, um é positivo e o outro é negativo, a divisão disso será um número negativo e não nos interessa. Então, o que a gente vai fazer é estudar o sinal do numerador, que é o que a gente fez aqui, ver quando que é positiva e negativa, e estudar o sinal do denominador, ver quando ela é positiva e quando ela é negativa. E depois a gente vai fazer esse jogo de sinal. Então, a gente não vai pintar intervalo aqui, que a gente, por enquanto, só está interessado no sinal de cada uma das funções. No denominador, a gente tem a função x mais 2. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a outra reta. X mais 2 é uma reta. Para que eu esboce o gráfico dessa reta, eu vou me interessar onde que ela corta o eixo x. E para isso, eu vou igualar x mais 2 a 0. Eu descubro que a reta corta o eixo x em x igual a menos 2. Fiz aqui os dois eixos, x e y, para a gente traçar a nossa reta e ver o sinal dela. Então, aqui no menos 2 é onde a reta corta o eixo x. Essa reta, diferente da do numerador, é uma reta crescente, porque o número que está multiplicando o x é o número 1, é um número positivo, então a reta cresce. Conforme eu aumento os valores de x, os valores de y vão sempre aumentando. Então, a nossa reta, ela faz algo assim. Não vou colocar lá onde que ela corta o eixo y, porque pra gente não interessa esse número. Então, o que a gente vai analisar é o seguinte: à direita do número menos 2, a função tem imagem positiva. Se a gente considera valores de x por aqui, a gente consegue perceber a imagem da função, o valor que tem lá no y são valores positivos. À esquerda do menos 2, a função ela é negativa, porque se a gente toma valores de x aqui à esquerda
do menos 2, a imagem da função é um número negativo. Então, a gente vai dizer que para cá ela é negativa. Bom, aqui eu estou incluindo o menos 2 porque eu estou fazendo só o gráfico da função, eu não estou pensando que ela está no denominador. Eu vou pensar isso agora, quando eu vou fazer só o eixo x e analisar o que me interessa ou não. Desenhei aqui do lado, em rosa, só o eixo x. Vou colocar aqui nele o menos 2, que é onde a reta corta o eixo x. E lembrando, como essa função x mais 2 está no denominador, o menos 2 para a gente não pode estar incluso no domínio da função, senão a gente vai zerar o denominador. Então, eu vou colocar uma bolinha agora aqui, aberta. Vimos que à esquerda do menos 2 a função é negativa, à direita do 2 a função é positiva. Bom, agora é que a gente vai fazer esse jogo de sinal de numerador com denominador. Então, eu só coloquei aqui o que a gente já fez ali anteriormente. Coloquei aqui as retas em preto e agora o que a gente quer fazer é estudar o sinal desse quociente de duas funções. 3 menos x por x mais 2, eu quero que essa divisão seja maior ou igual a zero. Nessa terceira reta, que é o eixo x, eu vou colocar aqui o menos 2 aberto e vou copiar aqui o número 3, que está incluso porque não tem problema o numerador ser zero. E aí a gente vai analisar o seguinte. Na primeira função, para x menor que menos 2, a função é positiva. Para x, na segunda função, para x menor que menos 2, ela é negativa. Quando eu divido um positivo por um negativo, o resultado disso é um número negativo. Entre menos 2 e 3, a primeira função, a do numerador, é positiva e a do denominador também é positiva. Quando eu divido um número positivo por um positivo, o resultado é um número positivo. E após o 3, à direita do 3, a função do numerador é negativa, a função do denominador é positiva, e quando eu divido um número negativo por um positivo, o resultado é um número negativo. Bom, então esse é o sinal da divisão das duas funções. Mas qual intervalo que nos interessa? A gente quer que a divisão seja maior ou igual a zero, ou seja, quando a função é positiva. Então a função é positiva neste intervalo aqui. Lembrando que eu não posso incluir o menos 2, porque ele zera o denominador. Então, o domínio da função h são os valores de x pertencente aos reais, tal que menos 2 é menor que x, que é menor igual ao número 3. Então, para valores entre menos 2 e 3, incluindo 3, excluindo 2, a função está bem definida e o resultado dela é um número real. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu gostei aqui embaixo e me conta nos comentários se você aprendeu de uma vez por todas esse conceito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!